Jéssica, o que é que você vai trazer de conteúdo? Esse caso aqui foi uma decisão do Tribunal do Alagoas, tá? Do TJ de Alagoas, referente a uma fraude bancária. A fraude bancária específica desse caso que eu vou analisar junto com você é a assinatura não reconhecida pelo consumidor. Jéssica, você vai compartilhar material? Vou. Olha o nosso material aqui de forma bem simples, estratégica e direto. Nosso material vai ser sempre assim. O caso real é ementa, eu vou ler ementa para você saber o que é o caso, e a gente vai começar a falar sobre a análise dessa situação e o que você, advogado, tem que fazer nesse tipo de situação e como você pode rebater esse ponto de assinatura não reconhecida pelo consumidor. Então, bora lá. Primeira situação, a ementa. A ementa fala que é uma apelação civil, direito processual civil, empréstimo consignado, sentença de procedência dos pedidos autorais, consumidor não reconhece como sua assinatura posta no contrato, instituição financeira que não se desincumbiu do ônus probatório de comprovar a autenticidade da assinatura. Já começa a pegar esse detalhe. Cabível a condenação do réu por danos materiais e morais, reforma da sentença somente no quesito de majorar a condenação dos danos morais. TJ do Alagoas, a data 14/4/2025, data da publicação 15/4/2025, super recente, atualizadíssima aqui para você. E o intuito é esse, é sempre compartilhar, tá? Sempre trazer casos bem atuais, super atualizados, para você entender como é que está o nosso judiciário julgando essas ações. Então, essa do TJ de Alagoas foi muito pontual e por isso que eu escolhi ela para a gente começar essa aula especial. Então, bora lá. Jéssica, nesse caso, o que é que tu vai falar dessa jurisprudência do TJ de Alagoas? Primeiro ponto, o que é em si a situação aqui? Deixa eu só descer o meu material para você entender o que aconteceu, o resumo dos fatos, de forma bem rápida, o que é a análise dessa jurisprudência e como foi feita, os pontos cruciais dessa ação. Primeiro ponto, a consumidora ela não reconheceu aquela assinatura constante no contrato de empréstimo consignado. Então, a gente está falando de uma fraude de assinatura no contrato de empréstimo consignado. Segundo ponto, a instituição financeira ela não conseguiu comprovar a autenticidade dessa assinatura. Terceiro ponto, para identificar no caso, o juízo de primeira instância já deu sentença favorável, mas eu vou dizer o porquê ele deu a sentença favorável logo de primeira, e eu vou mostrar para você. E o TJ de Alagoas, a segunda instância, manteve a procedência e ainda majorou o dano moral. Excelente, né? Quando isso acontece, a gente torce toda vez quando vai para a segunda instância, torce, para que venha o quê? Majoração do dano moral, para mostrar que a instituição financeira deve sim trazer um dano, né? No nível do prejuízo que ele gerou para o consumidor. Então, Jéssica, o que é importante dessa decisão? Eu sempre vou trazer na análise a ementa, o que é a jurisprudência, e eu vou trazer o inteiro teor dessa decisão. E o que eu quero que você entenda? O advogado, ele foi muito cirúrgico no detalhe, tanto da petição, da elaboração da petição, quanto na parte da réplica ali, que ele foi rebater a contestação. E é isso que eu quero mostrar para você, advogado. Você tem que ser muito cirúrgico, pontual no que você está trazendo, principalmente em relação à petição. E eu digo que o advogado bom é quando ele pega a contestação da instituição financeira e ele sabe cada detalhe, cada etapa que ele deve fazer e construir naquele momento. E é isso que eu vou trabalhar aqui com vocês e que você vai ficar preparadíssimo nesse caso específico. Então, bora lá, vamos começar de fato agora cada detalhe, uma análise bem minuciosa. Primeiro ponto, petição inicial. A petição inicial desse caso trouxe, de fato, uma análise minuciosa, tá? Mostrando que a cliente fez o procedimento administrativo, que a cliente realmente, ela foi procurar saber se realmente ela tinha contratado, ela viu que ela não tinha contratado, o dinheiro não tinha caído na conta dela, então teve vários fatores
que o advogado teve o cuidado de trazer nos fatos de forma bem detalhada. Nessa situação, o contrato não foi apresentado na petição inicial, mas na contestação da instituição financeira, ele trouxe o contrato. Então, advogado, você que está aqui, às vezes você fica com receio de entrar no judiciário porque não está de posse do documento daquele contrato para fazer uma análise detalhada, para poder entender e dizer assim, não, minha cliente tem razão, então o banco realmente está agindo de má fé, ali não é uma situação que minha cliente assinou o contrato. E quando sua cliente ou cliente atesta dizendo, eu não assinei, não fui eu, você pega um depoimento dele dizendo que não assinou, que ele realmente está falando a verdade, e você entra no judiciário solicitando esse documento para que o banco traga esse documento, é muito importante, tá? Você solicitar administrativamente esse contrato, mesmo que tenha negativa ou não tenha a apresentação de fato do documento, mas você, como advogado, você agiu com cautela, você fez o quê? Você fez o procedimento, você mostrou ao judiciário que você tentou resolver administrativamente, mas não teve êxito, não conseguiu ter a posse do documento para poder colher as informações indispensáveis para aquela ação. E não é por conta disso que você vai deixar de entrar no judiciário. E não vai. Infelizmente não vai. Porque o banco hoje, as instituições financeiras no geral, eles não estão trazendo os documentos, não estão compartilhando o documento com o consumidor, mesmo o consumidor solicitando de forma administrativa. Bora a primeira dica de ouro estratégica aqui nessa aula específica. Primeiro ponto, você advogado, você advogada, faça sempre o procedimento administrativo de solicitar a documentação, tá? Solicite administrativamente. Jéssica, eu não consigo, os canais são impossíveis. Eu sei, eu estou aqui no meu escritório, eu sei toda a realidade que você passa, eu também passo. Mas hoje, nós temos uma dica estratégica para você e que está funcionando muito bem aqui no nosso escritório. O que está funcionando muito bem? Notificação extrajudicial com a R. Eu até brinco, né? Eu voltei ao tempo dos Incas, dos Maias, Astecas, né? Por quê? Eu peço para a minha equipe ir nos Correios levar o documento, de fato, documento físico, com recebimento IAR e mando tanto para a instituição central, lá normalmente que é em São Paulo, e para a instituição do cliente. Então, eu mando 2 notificações extrajudiciais solicitando o quê? O documento. Me apresente o documento desse contrato, o cliente, aí eu especifico, faço uma notificação bem, assim, eu digo bem detalhada, com todos os pontos, amarradinha, coloco minha procuração junto com a notificação extrajudicial para não ter nenhum problema, para saber que eu estou representando aquele meu cliente, aquele consumidor, tá? Então, primeiro ponto que eu quero que você faça é que, de fato, você faça esse procedimento administrativo. Jéssica, não consegui ter retorno, não tive retorno do banco com denúncia no consumidor.gov, não consegui no Banco Central, não consegui com notificação extrajudicial. E agora? Você vai relatar tudo na sua petição inicial, nos fatos mostrando que o cliente tentou de todas as formas contato, ter acesso àquele contrato, mas não teve, tá? E aí, o que é que eu quero dizer para você? Depois que você fez todo esse procedimento, né, mostrou a boa-fé do seu cliente, você agora está munido, você está protegido para dizer ao judiciário, excelência, eu fiz tudo o possível para ter acesso ao documento, mas infelizmente a instituição financeira não colaborou e não trouxe o documento para o meu cliente. Por isso eu estou aqui entrando no judiciário, né, para ter acesso a esse documento e comprovar que minha cliente não fez e não solicitou aquele empréstimo consignado.